Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana falando. Terminamos aí a leitura do Caminho dos Reis. Eu li até o quarto livro dessa saga. Quando eu iniciei o quinto livro, eu percebi que eu tinha muitas coisas que eu não entendia. Vi vários vídeos na internet com pessoas falando coisas que eu não reparei. O livro, todos os livros, né, dessa saga são difíceis de você conectar, porque tem muitos personagens, tem muitas coisas acontecendo, é, muitas introduções de capítulo que são coisas que a gente não entende, e eu achei melhor reler, né, todos os livros, e aí eu resolvi já ir lendo junto com vocês, né, postando aí o que eu pudesse para também, né, ajudar a quem de repente não consegue ler porque não tem tempo e aí consegue ouvir enquanto está dirigindo ou fazendo até algum serviço, né? Então, eu precisei bastante disso já, né, na minha vida, na questão de não ter tempo, e também tive umas questões de saúde também que eu não podia ficar muito com o olho aberto, então não conseguia mexer em celular, não conseguia ler, então eu tive que ficar um tempo, né, só ouvindo coisas, e tava com dificuldades, muita sensibilidade no olho, né, e então, assim, eu acho muito legal, né, audiobook. E aí, já que eu ia ter que ler, então eu tô lendo para vocês. Mas quero pedir desculpas, né, pelos erros. Eu erro muito. Eu não sei editar e aí também não tem como eu ficar parando para todas as coisas que eu erro. Então, tem coisas que eu ignoro e continuo, né? Mas eu sei que assim não tá perfeito, ainda mais que é um livro muito grande, que tem muitas falas. A versão que eu peguei aqui é da internet, então é antiga, e aí tem alguns erros. Então, assim, às vezes a palavra realmente está escrita errada, e aí não faz sentido nenhum, e aí eu tento, né, entender o sentido e falar. Então, assim, peço desculpas por isso. Mas, assim, o intuito é ajudar mesmo. Não, não tenho intenção de que esse canal, assim, vai me dar nada. É só mesmo porque eu tô lendo e eu acho legal, né? Ler. é, e colocar isso daí para quem puder. Porque, para mim, foi, assim, uma descoberta ótima, né? Quando eu li Mistborn. E aí eu gostei muito do Brandon Sanderson, né? E aí eu comecei a ler outros livros. Eu já li vários livros, eu acho que eu já li aí mais de 10. E, e aí esse dos relatos da Guerra das Tempestades a maior, né, das sagas, e é muito interessante porque tem muita coisa, né? Tem 5 livros já publicados, aqui no Brasil só 4, e tem acho que duas novelas que são contos, né? Eu só consegui uma, só li uma, porque não tem em português nenhuma das duas, mas eu consegui uma tradução de uma. Mas é uma tradução muito ruim, assim, você tem que ficar deduzindo o que que é. Então, não, não dá nem para ler aqui, mas deu para eu entender, né? Porém, eu tô relendo tudo, porque para mim, eu achei que eu perdi muita coisa. E realmente, lendo O Caminho dos Reis, né, aqui gravando no canal, nossa, eu descobri muitas coisas que eu tinha já lido e não reparei. Porque, como a primeira vez que eu estava lendo, eu não sabia é, nada da história e nem daqueles personagens, então eu fui lendo, querendo saber o que ia acontecer no fim, né? E aí, depois que eu cheguei lá no quarto livro, eu cheguei a começar, né? Li um pouquinho do quinto livro, aí eu voltei tudo. Só que aí agora, nossa, tanta coisa já estava na minha cara e eu não percebi, né? Então, reler foi muito legal.
Algumas partes, assim, que da primeira vez também eu não me emocionei, dessa vez, nossa, foi muito legal, porque eu já tenho uma empatia muito maior com os personagens, porque eu já fiquei mais tempo lendo, né? Não é a primeira vez que eu tô lendo esse livro. Então, é, as coisas têm mais significado agora do que da primeira vez que eu li, né? Então, assim, né, que eu queria falar do livro. O livro, todos os prólogos, né, dos 5 livros, no caso, vai começar na noite em que o rei Gavlar foi morto. Então, os 5 prólogos são iguais, né? Só que cada um de um ponto de vista. Um vai contar o ponto de vista de um e outro de outro, e assim vai, né? Então você vai descobrindo coisas que aconteceram naquela noite que naquele primeiro prólogo do primeiro livro você não faz nem ideia que aconteceu, e aí você vai descobrindo depois as coisas que aconteceram, né? A gente vai conhecer 3 personagens principais, que é o Khaled, o Dalinar e a Shallan. Eles 3, né, têm ali foco neles, né? Teoricamente são os principais de toda a saga. Esse livro, ele é bastante assim focado, né, no Kaladin, eu acho, né, que é mais, né? O segundo foca bastante na Shallan. O terceiro foca muito no Dalinar. O quarto vai ser de uma outra personagem que a gente ainda não conhece no primeiro livro, né? E depois a gente vai conhecer ela, e esse quarto livro está bastante focado nela. E o quinto livro focado em um outro personagem. Também vou acabar nem dizendo aqui, porque senão vai ser até spoiler. Então, a gente, para que fique assim, algumas coisas claras, né? Esses interlúdios que acontecem entre as partes, né? O livro é dividido em 5 partes, e entre uma parte e outra tem os interlúdios. A maioria dos interlúdios é 3 interlúdios, né? Alguns personagens são importantes para a narrativa, outros personagens que são citados, eles só são citados ali e por ali fica mesmo, né? Porém, as coisas que acontecem com eles dá indícios de outras coisas que estão acontecendo e que depois vão ser importantes na narrativa. Então, assim, nem sempre aquela pessoa que está sendo a principal do interlúdio é a pessoa que vai ter importância lá na frente, mas o que aconteceu com aquela pessoa, que está acontecendo ao redor, é algo importante que vai depois sim ter uma importância na história. E assim, às vezes vocês também vão ter que ler ou escutar, né, novamente o livro depois de ter lido ou escutado os outros, para poder entender algumas coisas, porque realmente é muita informação. Mas nós vamos concordar que amamos o Kaladin, né? Amamos o Dalinar. A Shallan é muito doida e a gente vai acompanhar aí quando eu for ler o segundo livro, né? Que assim, ela é mais doida do que a gente imagina, mas é um amorzinho. Bom, concordamos que o Taravangian é um grande monstro e nós odiamos ele. Ainda vamos ter aí que tolerar ele mais um tempo. E concordamos também que o Zeph é um cara que é um coitado, né? E tá fazendo ali o que ele é obrigado a fazer pela honra dele, porque ele tem ali a Sacropedra que o dono da Sacropedra
tem um poder, né, de mandar nele. Então ele faz o que o mestre manda. Então é um cara ali que a gente já percebe já no primeiro livro que ele tem poderes parecidos com alguma coisa assim parecida com o que Kaledin, né, tá desenvolvendo. E temos ali também alguns indícios, né, na Shallan, que também tem alguma coisa diferente nela, e a Asna também tem alguma coisa diferente. Então, né, tudo isso a gente vai para o segundo livro com essas informações, querendo resolver tudo isso. Assim, para mim é maravilhoso, a nota assim, 10 mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem, né, o restante da saga. E se vocês estiverem gostando, né, coloca alguma coisa aí, fala alguma coisa, só para eu saber mesmo, porque às vezes também eu fico meio assim, ah, será que tem alguém ouvindo isso, né? Às vezes pode ser que eu tô só gravando à toa, porque como são livros antigos, muita gente já leu. Então, tem muita gente que não vai nem procurar para ler, porque já leu, quer ler o último, né? Quer escutar o Ritmo de Guerra que saiu esse ano aqui no Brasil, né? Ou até já quer ler o último livro que não tem ainda no Brasil, mas Caminho dos Reis lançou lá fora, né? Em 2012, então já é um livro meio antigo. Então, de repente não vai ter tanta procura. Mas, se vocês estiverem acompanhando e gostando, dá aí um alô, que aí dá um estímulo para eu poder continuar. Tá bom? Eu agradeço e até a próxima.